Foram quase 22 horas dentro do avião até pousar em Bangkok, o que já foi suficiente para desregular o meu sono. Mais do que o horário de dormir, insônia de noite e um sono infinito de dia, a fome também vinha na hora errada. Só que a viagem de férias tinha que acontecer, então mesmo que meu corpo tivesse do avesso, as praias estavam lá, inteiras, esperando por mim. É o tipo de coisa que não passa nem com remédio, dormindo ou comendo. O mau humor só aumentava, mesmo com vista para aquele paraíso. Meu corpo deve ter brigado com o meu relógio. Essa briga do corpo com o relógio é conhecida como jet lag, um fenômeno que ocorre quando a fisiologia do organismo está desajustada com os sinais do ambiente. Nessas viagens, isso é muito frequente. Esse problema é um dos objetos de estudo da cronobiologia, uma área da ciência que estuda o ritmo dos seres vivos. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Em 1989, a italiana Stefania Follini se voluntariou para protagonizar um experimento da NASA. Ela passou 130 dias isolada em uma caverna de 22 metros quadrados nos Estados Unidos. Passou esse tempo em um cômodo de acrílico, tendo comida armazenada e contada, como de astronautas. Então passava o dia lendo, usando o computador, realizando atividades para uma só pessoa. Stefania não tinha mais informações sobre o mundo lá fora. Sua única comunicação com o exterior era por meio de um computador que conectava com o diretor da pesquisa. No entanto, não tinha acesso a relógios. Stefania dormia livremente em ciclos de 25 ou 28 horas, passando cerca de 13 horas acordada e 15 dormindo. Esse ciclo foi chamado de ciclo circadiano, cerca de um dia. Mas de que forma nosso corpo consegue, sem nenhuma informação ambiental, manter um ciclo de sono e vigília com duração aproximada ao de um dia em nosso planeta? Considerando que o dia tem 24 horas, vamos representá-lo no eixo de um gráfico. Quando chega perto das 6 da manhã, a região do cérebro chamada adenohipófise vai liberar o hormônio ACTH. Isso provocará como resposta a liberação do cortisol. Com isso, o organismo começará a se preparar para o dia, elevando a temperatura corporal, os batimentos cardíacos e alterando alguns outros fatores. O cortisol atinge seu pico às 7 da manhã e, em seguida, passa a diminuir sua concentração. Ao longo do dia, todas as atividades são realizadas com participação de diversos hormônios, até que, perto das 21 horas, se inicia a secreção de melatonina pela glândula pineal. Ela terá um efeito contrário ao do cortisol, diminuindo o ritmo do corpo. Durante a madrugada, o hormônio do crescimento, o GH, será secretado de forma pulsátil pela hipófise. Ainda durante a madrugada, a melatonina alcança seu pico perto das 4 da manhã e, em seguida, passa a diminuir sua concentração. Essa diminuição é o estímulo para a adenohipófise começar a produzir ACTH e recomeçar o ciclo. O ciclo descrito foi vivenciado por Stefania, sem indicadores ambientais. Esses chamados marcadores exógenos, como por exemplo a luz, deixam um ritmo mais preciso. Uma região do cérebro chamada de núcleo supraquiasmático do hipotálamo recebe informações do nervo óptico sobre a existência de luz na retina. Na presença de luz, há secreção de cortisol e na ausência, a melatonina. Assim, o relógio biológico entra em sincronia também com a oscilação claro-escuro da parte do planeta em que o indivíduo está. O experimento com a italiana Stefania evidenciou que nosso corpo consegue manter esse ritmo de vigília-sono mesmo sem as marcações temporais externas, como o dia e a noite, uma vez que, mesmo em situação de livre curso, o ciclo hormonal se mantém o mesmo. Não é só a espécie humana que apresenta um relógio biológico. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi identificado em cavalos marinhos, a partir de observações, um ciclo de 30 horas, sendo 12 vigília e 18 sono, nos quais as diurnas eram usadas para alimentação e natação. Já um padrão mais similar ao dos seres humanos foi encontrado em mosquitos vetores de importantes doenças, como a Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya.
Ele é classificado como espécie diurna, que realiza suas atividades como alimentação e reprodução durante o dia e tem um ciclo completo de aproximadamente 22 horas. Já nas plantas, cada célula possui um mecanismo de oscilação do ciclo. Nesse caso, os fatores exógenos são responsáveis por manter toda a planta sincronizada, o que fará com que seu metabolismo funcione respeitando a oscilação claro-escuro do ambiente. A floração de grande parte das espécies pode ocorrer no início do período do ano de maior duração do dia, enquanto em estações como o inverno, de menor duração do dia, ela não ocorre. Os girassóis, por exemplo, se movem de acordo com a direção do estímulo luminoso durante o dia. Para tentar entender melhor os danos causados pela privação do sono, foram feitos experimentos pelo Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de São Paulo, com roedores. Inicialmente, os ratos foram privados de 72 horas de sono, deixando-os acordados ao encostarem suas gaiolas. Ao fim do tempo proposto, os testes feitos revelaram efeitos como diminuição da capacidade de memória, aumento da ansiedade, hiperatividade e distúrbios ligados a habilidades motoras, como andar e responder a estímulos. Houve também registro de diminuição da intensidade do sono após o experimento, ou seja, quando os roedores voltaram à sua vida normal, seu sono passou a ser menos profundo e, portanto, menos eficiente que antes do experimento. Ao longo dos bilhões de anos de evolução, o ritmo biológico parece ter sido selecionado em diferentes espécies, inclusive na espécie humana. Contudo, após a Revolução Industrial e a invenção da eletricidade, um novo contexto surge para a nossa espécie, uma sociedade 24 horas, na qual os marcadores externos podem ser artificiais e podem funcionar sem interrupções. Dessa forma, os períodos de claro e escuro podem ser substituídos por eternos períodos iluminados. As madrugadas em claro para estudar, trabalhar ou realizar qualquer atividade são, em última instância, uma privação de sono, o que é prejudicial ao corpo. Os danos podem ser vários, como, por exemplo, hiperatividade, déficit de atenção e depressão. Today, more and more people find it increasingly difficult to obtain a good night's sleep. Isso porque esse tempo é precioso para o metabolismo de diversas informações no cérebro, além de todo o trabalho que o corpo tem em fechar e começar o ciclo. Caso contrário, isso não será feito corretamente, causando também insônia e sono em horas indevidas, como retratado nesse episódio de desenho animado. Hardly able to stay awake long enough to go to bed. This man has a problem. For once having made his bed, he can't sleep in it. Por fim, esse desarranjo hormonal pode levar também a alguns dias a menos na Tailândia. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo.